Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos aí tenham tido um ótimo Natal. Hoje vamos iniciar uma pintura noturna, essa paisagem. Lá no fundo a gente vai colocar alguns fogos de artifício. Vamos ver o passo a passo dessa pintura? Hoje nós vamos pintar só essa parte da paisagem, tá bem? Depois a gente volta para terminar o restante do desenho. Eu vou começar pelo céu, a parte que está mais distante. Fiz uso de cinza para essa região aí. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado, mas assim, do jeito que ele foi comprado, tá, gente? Eu não cortei, ele tá do jeito que foi comprado. Passei o cinza inicialmente, agora estou passando um pouquinho de mostarda na parte de baixo, onde encosta com a terra. Continuando a pintura do céu, eu vou passando cinza novamente, tá vendo? A parte de baixo ficou um cinza mais amarelado por conta do mostarda, e a parte de cima eu tô deixando a tonalidade do cinza puro. Isso que eu tô passando aí é o clareador de tinta para tecido. Ele vai me ajudar a esfumaçar essa lateral. Eu não vou encher o meu tecido todo com essa pintura e depois eu vou ver se há necessidade de colocar mais alguma coisa, de esfumaçar mais, enfim. Veja que eu dei sequência com o cinza. Pintei todo esse restante com cinza. Agora eu tô pegando um pouquinho de mostarda e tô passando, olha, novamente, nessa parte mais baixa, essa parte que toca na terra, que encosta na terra. Você vai passar esse mostarda lado a lado, mas veja que não cresce muito. Ele fica na região mais baixa, é como se ele estivesse mostrando alguma claridade ali nesse espaço da terra, como se tivesse uma grande cidade com luzes acesas, né? Uma paisagem noturna, ou se o sol estivesse chegando, fosse hora de o sol estar começando a mostrar um pouco de luminosidade ou indo embora. No caso dessa paisagem, esse mostarda que coloquei aí, ele está sugerindo que tem uma cidade grande aí do outro lado desses relevos mais altos, mais acentuados. Agora eu estou dando sequência à nossa pintura com cinza chumbo. Começamos com cinza, passamos um pouquinho de mostarda e agora estamos dando sequência com cinza chumbo. Vá fazendo uso das duas tonalidades, cinza e cinza chumbo, para conseguir fazer uma emenda melhor. Veja só, eu passo um pouquinho embaixo do cinza, depois eu venho emendando o cinza chumbo e eles se emendam bem melhor. Isso eu fiz por toda essa região. Agora, eu vou usar o preto e vou emendando. Tá bem úmida essas tintas, eu vou emendando, mas para todo caso, se você vê que tá manchando um pouquinho, pegue um pouco do cinza chumbo e ajude a fazer uma mistura bem melhor com esse preto. Eu vou emendar esse preto até o final também. Você vai passando, faça movimentos circulares, na horizontal, na vertical, do jeito que der. Importante é que você procure emendar bem essas tonalidades. Vou subir agora apenas com o preto. Olha só, essa lateral eu vou sempre buscando esfumaçar, deixar ela bem esfumaçada. Tô usando para esfumaçar isso aí, clareador de tinta para tecido e o próprio preto. Vai ficar um pouquinho forte, mas você não se preocupa. Isso aí a gente pode fazer um acabamento, se quiser. Pode levar a pintura até a costura do tecido, para não fazer esse esfumaçado nessa parte de baixo. Fica a critério. Vou subir esse preto bastante, vou crescer ele bem até chegar à altura das taças ou um pouquinho acima delas. A parte de cima, observe você, que eu vou sempre esfumaçando. Olha a divisa como ficou assim marcada, tá vendo? Eu vou pegar um pouco mais de cinza chumbo, vou passando em cima desse encontro, dessa proximidade do preto com o cinza chumbo e vou misturando.
Vou puxar essa misturinha, essa sujeirinha de pincel, também um pouquinho para cima do cinza embaixo, só não leve ela até a altura do mostarda. O mostarda ele deve permanecer do jeito que está. Olha como eu estou fazendo esse esfumaçado, olha a parte de cima. Eu estou fazendo com batidinhas. Eu vou pintando e com a sujeirinha do pincel, eu subo um pouquinho, sumindo no tecido. Fica um pouquinho marcado, mas como é uma tonalidade muito forte, dá para fazer assim. Se você não quiser fazer assim, você pode pegar o branco e fazer a emenda ou o clareador. O meu tecido, ele segura muito a tinta, não dá para fazer direito esse tipo de emenda. Por essa razão que eu preferi fazer ela com batidinha, esse esfumaçado com batidinhas. Agora, com o cinza, eu vou fazer umas nuvens bem discretas, bem apagadinhas e não muitas. Olha só, não vou encher todo esse céu. Essa daí, eu vou deixar ela assim um pouquinho mais formada. Esse pincelzinho que usei agora, que estou usando agora, é o pincel número 8, aquele que está do jeito que foi comprado, cortado e lixado. Não mexi mais nele. Veja que dá para fazer boas nuvens com esse pincelzinho, mesmo sem eu ter feito mais nada com ele, sem ter cortado mais, sem ter lixado mais. Ele tá bom para fazer esse trabalho. O pincel que usei para esfumaçar foi o pincel número 18, para esfumaçar em volta. Essa nuvenzinha aí eu já vou deixar ela assim mais apagada. Algumas eu vou colocar com umas certas batidinhas só para ficar, dar a ideia de que eu tenho umas nuvens bem sumidas, bem leves, bem discretas. Olha só, para a região mais clarinha eu deixei ele mais forte. Para a região mais escura, pode deixar bem mais suave. Alguns lugares eu vou depositando essa tinta com umas batidinhas, tá vendo? Vou deixando só umas manchinhas. Outros lugares eu vou fazendo os movimentos mais circulares, deixando uma nuvem mais formada. Essa parte aí vai cair uma vegetação aí em cima, não precisa se preocupar tanto. No entanto, também vou fazer as flechinhas que passar entre as folhas que mostre o céu, vai estar a nuvenzinha por lá. Olha só, são só manchinhas e já dá a ideia de nuvens. Para essa terra, esse espaço, dessas montanhas, desse relevo aí atrás, eu vou enchendo com preto. Eu vou encher, gente, tudo isso com preto, até chegar a esse botão e a essa fita que tá aí, no caso seria no chão. Esses desenhos que eu coloquei aí, olha, eu vou deixar eles um pouquinho sem tinta, só um pedacinho, só assim esfumaçado que dê para ver. A parte que fica com esfumaçado é como se ela estivesse por cima. Essa outra parte, olha, que eu vou pintando, é como se ela estivesse por trás e ganhasse uma sombra mais marcada. Veja só como vai aparecendo algumas separações de vegetações ou algumas separações de galhos. Essa região aí de baixo, mais escura, eu vou emendar de cima. E eu vou deixar esses esfumaçados, essas separações, só para essa região assim mais próxima. Esse daí é um pincel número 10, ele tá cortado, tá lixado. Tá bem acabadinho até, ele já é um pouquinho usado. Veja como ficou a minha vegetaçãozinha, ganhou algumas separações. Agora eu tô vindo com verde pântano. Veja que ele basicamente some, não é? Ele é muito escuro. Mas eu quero colocar ele só para me dar uma ajuda com o pouco de luminosidade que eu vou colocar em cima, fazendo uso da tinta verde grama. Olha só, coloquei o verde pântano, basicamente tudo sumiu, mas dá para perceber a separação. E agora eu tô colocando, olha, uns toquezinhos de verde grama. Estou fazendo uso do pincel número 8,
cortado e lixado. Pegando tinta verde grama bem pouquinha, só na quina do pincel e deixando essa tinta voltada para o lado de cima. Daí eu vou encostando o pincel no tecido e vai caindo sobre o tecido umas porções bem pequenas, bem pouquinha coisa de tinta aí em cima. E dessa forma eu vou descendo essas batidinhas, deixando bem discreto, tá vendo? Não tá uma cor muito forte, não deixe isso aí muito marcado. É uma noite, não dá para você deixar esse verde muito claro aparecendo demais. Olha só, estou continuando a pintura com o verde pântano, estou fazendo uso do mesmo pincel. Vou dar a volta nisso aí tudinho, olha aquela separaçãozinha que nós deixamos esfumaçado, que era aquele risquinho que tinha pelo meio da nossa vegetação. Observe que eu estou marcando, manchando outros lugares, não tem muita importância. E agora, volto eu com o verde grama, tinta só na quina do pincel, essa quininha voltada para cima, lembra? E vou pressionando o pincel levemente sobre o tecido, deixando cair pequenas porções de tinta. Essas pequenas porções vai dando a impressão de folhagens e vai fazendo uma proximidade dessa paisagem. Aquilo que está bem mais escuro fica bem mais distante e isso que está assim mais próximo da gente, já dá para a gente enxergar um pouco do verde dessas folhagens, principalmente por conta da claridade que é causada pelos fogos de artifício que vamos pintar aí, que estão explodindo no céu, não é? Essa parte aí embaixo, eu vou colocar um pouquinho do cinza, puxando levemente, um pouco torto, mas puxando aqui na horizontal. Veja que coloquei pouquinha coisa, para dar a impressão de um chão. Olha só, estou continuando a colocar as folhagens, ou seja, aquelas pequenas porções de verde grama. E vou fazendo porções assim separadas, como se fossem pequenos galhos, separações de galhos. Aí eu vou colocar como se fosse uma pedra. Isso que eu estou usando agora é o cinza. Olha só, vou colocar umas marcaçõezinhas. Observe, quando cai um pouquinho mais de tinta, eu dou uma espalhadinha para não ficar excessos. Não deixe excessos, não precisa. Veja que a gente já trouxe bem para próximo da gente, já ficou algo bem próximo. Com essa pouca luminosidade que colocamos por aí, principalmente essa ideia de pedra, de chão, já deixa bem mais próximo também. Ajuda a deixar mais próximo. Vou fazer por toda essa região o mesmo que fiz do outro lado, sendo que isso aí dá a ideia de ser uma árvore já bem mais crescida, não é uma coisa mais arbustiva como isso que nós terminamos de pintar. Por sinal, eu vou colocar uns galhos, uns troncos mais enlarguecidos, subindo, passando dessa altura desse relevo, dessa montanha aí. Vou vir também com o verde grama, colocando por essa região. Vai ganhar um escuro maior desse lado esquerdo. Veja que eu coloquei uma porção maior, mas vou limpando o pincel e vou misturando essa tinta. Eu não quero que fique algo muito claro aí. A ideia não é essa. Se depois que o seu tecido, que a sua tinta estiver sequinha, se você achar que apagou muito, coloque mais um toquezinho, bem pouquinho. Mas para já, não coloque tanto. Espere secar. Se houver necessidade, você reforça esse verde grama. Veja que eu vou manchar um pouquinho por aí, depois eu vou manchar também com o preto, enfim. Essa parte aí de cima também vou dar uma manchadinha. E vai haver uma necessidade, depois da gente colocar os galhos,
de manchar mais algumas regiões, dessa parte que queremos mais escura, menos separações. Aí eu tô colocando umas batidinhas com o preto, deixando uns excessozinhos, porque mesmo que esteja escuro, mas aí nós temos bastante folhagens. É uma árvore. Olha só, vou distribuindo esse preto, bem aleatório, não tô fazendo separações de galhos. Para mostrar, assim, um pouquinho de separação, a gente coloca um toquezinho do verde grama, mas olha só, bem apagadinho. Não deixe tão definido quanto do lado direito. Depois que a gente colocar os galhos, a gente vê o que vai precisar aí. Para agora, vamos deixar assim mais discreto, tá bem? Agora, vamos puxar uns galhinhos. Pegue um pincel que você gostar mais. Eu comecei com o número 2, redondo. Mas eu me adaptei melhor para fazer esses galinhos com o número 8, pelo de Marta, cortado. Ele não tá com os pelinhos inteiros. Depende muito do tipo de tecido que a gente tá usando. Tem tecido que é mais fácil fazer com pincel mais durinho, tem tecido que é melhor fazer com pincel mais macio. No caso desse tecido, foi melhor para mim fazer com esse pincel mais macio. Agora, com o pincelzinho número 0, eu vou puxando galinhos mais fininhos. Veja que eu puxei esses mais grossos. E agora, eu vou puxar esses mais fininhos. Você pode puxar vários, vai do seu gosto. Você puxa a quantidade que você gostar, que você achar que tá bom. Quando você achar que já tá bom, para. Coloquei apenas esses, poderia ter colocado mais ou menos. Para esse acabamento aí desses troncos, eu tô colocando um pouquinho do verde grama. E agora, com esse pincel leque, eu vou pegar a tinta de um lado dele, não vou pegar a tinta geral, e vou começar a espalhar umas batidinhas com o preto. Olha só. Vou começar a espalhar bem aqui na horizontal. Vou usar ele pelo menos para essa árvore, sempre aqui na horizontal. Você pode colocar bastante folhagens com ele, você pode colocar menos. Se você não tiver ele, use o pincelzinho que estava usando, número 8. A diferença principal é que vai ficar mais demorado. E você vai precisar de uma mão mais leve, mais tranquilo para fazer, se for fazer com o pincelzinho número 8, chato, aquele que eu estava usando anteriormente. Esse daí, ele dá um trabalho mais rápido, mais prático de ser feito. Veja só que eu não vou fazer uma árvore muito cheia, eu vou distribuindo algumas folhagens, ainda vou colocar mais, sim, mas eu não vou encher tudo isso, como são algumas árvores. É bom quando você deixa assim algumas flechas, olha, deixando aparecer o céu que está lá atrás. A parte de cima ficou, sim, mais escura, mas a parte de baixo dá pra gente ver o que tem ainda ali atrás, o céu. Se tivéssemos nuvens mais marcadas, apareceria também. Importante é que você vá colocando as suas folhagens nessa parte escura com mais quantidade de tinta, para que apareça melhor. Essa região aí embaixo, eu vou também colocar umas batidinhas com esse pincel leque. Use a numeração que você tiver. O 6, o 8, o 10 são números bons para você ter desse pincel e para você usar quando a gente vai fazer assim uma vegetação. Ele ajuda bastante. Veja que eu tô colocando um pouquinho do verde grama também por essa região, essa vegetação da parte de baixo. Vou colocar com o pincelzinho pelo de Marta, número 8, cortado, um pouquinho de verde grama na parte de cima, olha só, dessas folhagens, mais assim na parte de cima e mais voltado para o lado direito, que será a região onde terá a maior quantidade de fogos aparecendo nesse céu. Cuidado com os excessos,
a gente não pode colocar muita luminosidade em cima de uma vegetação noturna, a não ser que caiba, que tem uma lua muito grande ao lado, coisa assim, né? Às vezes cabe alguma boa luminosidade, uma boa quantidade, mas não será o caso disso aí que estamos pintando. Olha só como está ficando. Agora, gente, vamos desenhar aí nessa parte mais alta, começar a desenhar os fogos. Vou começar com vermelho, vermelho vivo. Vou colocar uma porção assim no centro e vou espalhando, como riscando para as laterais, já deixando certos risquinhos. Esse é um pincelzinho, esse que eu enchi com vermelho, é um pincelzinho número 2 da Acrylex, chato. Ele tá inteiro do jeitinho que foi comprado, ele não foi cortado. Agora, olha, eu vou puxando com o amarelo limão alguns risquinhos e eu tô puxando assim de fora para dentro. Você coloca e puxa, deixando a região do lado de fora mais cheinha e acabando a tinta conforme você vai puxando para o lado de dentro. Você vai levantando a mão, deixando que fique mais fininho esse risquinho. Coloquei da parte de fora e agora vou colocando alguns, olha, uma outra camada, vamos assim dizer, mais próximo ao centro. Olha só, vamos trazendo eles para próximo do centro da explosão, não é? Da explosão principal. Bom, e assim fica esse nosso primeiro fogo, essa primeira explosão de fogo. Vou manchar um pouquinho, levemente com vermelho aí do lado, quase não apareceu, mas quando a gente coloca as tintas, mancha ela um pouquinho, não deixa ela totalmente branca. Vou colocar outro aí do lado, esse daí eu não manchei, vou deixar ele mais branquinho mesmo, sem outra influência de outra tonalidade. E vou colocando agora uns risquinhos com amarelo bebê, puxando da mesma forma, de fora para dentro, para o centro da explosão. O centro da explosão sempre terá uma tonalidade mais marcada, seja o branco, o vermelho, o verde, o azul, a cor que você quiser usar. Olha só, fiz tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Só que esse branco, essa mais esbranquiçada, eu fiz ela mais curtinha. O centro branco e as laterais com o amarelo bebê. Se você quiser fazer ela toda branca, você pode fazer. Se você quiser fazer ela toda amarelo bebê, também vai dar certo. Feito essas três, vamos fazer mais uma. Essa daí, eu vou fazer um pouquinho mais diferente. Vou fazer umas batidinhas, olha, tô colocando vermelho vivo novamente. Essa batidinha tem um centro mais marcado, que é o ponto de explosão, e o que resta em volta são algumas batidinhas soltas com vermelho. Para esse centro, eu vou colocar tipo umas estrelinhas mais juntas, mais próximas, uma quantidade maior. Para esse restante que sobrou em volta desse vermelho, dessas batidinhas com vermelho, eu vou colocar umas estrelinhas mais afastadas, mais soltas, umas mais formadas, outras só um pontinho de branco mesmo, bem pequenininho. Olha só, tá vendo? Só uns pontinhos. Entre esses pontos, assim, bem pequenininhos, você vai fazendo umas estrelinhas também. Olha só, aí eu fiz uma. E vai fazendo algumas. Quantas você quiser. Você pode fazer mais, menos, fica muito ao seu gosto. E dessa forma, a gente já cria essa outra explosão um pouquinho mais diferente. Eu vou colocar essa um pouco mais alta. Isso aí tudo é o branco, o pincel tá levemente umedecido com água. Vou colocar um pouco de amarelo bebê no centro, continuar puxando. Veja que eles se destacam bastante nesse céu bastante escuro, não é? Uma noite. As nuvens, elas aparecem bem. Depois de você fazer todo esse centro, riscando ele para fora,
Agora, a gente vem fazendo as laterais. Eu vou fazer com amarelo bebê e vou puxar vários risquinhos também de fora para dentro. É o mesmo processo que fizemos naquelas outras. Olha só. De fora para dentro, a gente vem puxando vários risquinhos. E também mais próximo ao centro. Sempre deixando a região de fora mais enlarguecida e conforme a gente vai indo para o centro, vai afinando, vai sumindo o pincelzinho. Esse daí já seria um outro modelo. Eu vou depois clarear um pouco mais esse risquinho que eu fiz, indo em direção ao chão. Na parte mais alta dele, onde seria a explosão principal, eu vou colocar vários risquinhos saindo para fora, depois a gente arruma mais um pouquinho. Deixa secar lá um pouquinho. Enquanto isso, vamos fazer esse outro em tom verde, verde bandeira. Fiz a mesma coisa, coloquei uma boa porção no centro, espalhei para fora. Agora, estou vindo com o branco, puxando em direção a esse ponto da explosão, né? Essa região central, onde ficou concentrado o verde. Vou puxando vários risquinhos, levando para esse centro. Eles vão ganhando um toquezinho do verde, assim mesmo, não se preocupe. Nessa parte aí embaixo, eu vou fazer outra explosãozinha, sendo algumas estrelinhas. O centro, a parte principal, mais central, onde foi dada a explosão, a gente faz uma concentração maior de estrelinhas. E conforme a gente vai se afastando desse centro, a gente vai colocando umas menores, só uns toquezinhos, e menos. Olha só, colocando uns toquezinhos, e aqui e ali uma estrelinha mais formada. Aí, eu vou colocar umas estrelinhas no em volta dessa explosão principal. Olha só. Não precisa colocar muitas. Você pode colocar bem próximo, pode colocar também mais afastada. Coloque também assim uns toquezinhos, olha, só uns pinguinhos. Não precisa ser todas as estrelinhas bem formadas, tá bem? Para entre essas árvores, eu também coloquei uns toquezinhos, como se houve algum fogo que estourou por trás dessa região, né? Dessa região onde tem essa árvore. E fica só uns toquezinhos entre as flechinhas das folhas, onde mostra o céu. Você coloca a quantidade que quiser. Se você fizer e achou que colocou pouco, leve um pouquinho mais. Se achou que colocou muito, passa um pouquinho de preto e some com elas. Assim, gente, olha, ficou o nosso desenho para hoje. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade. Beijos e até mais. Tchau!